Olá a todos da Coromania. Vou explicar como fazer uma base aqui de criar fundo de fly para festa de uma forma aleatória, fundo abstrato. Não tem uma forma lógica de fazer. Vou dar a ideia de como construir esses efeitos de iluminação. Ok? Nos demais aqui, você pode ir trabalhando, procurando uma nova forma de fazer, aplicando, explorando as técnicas que eu vou explicar aqui. Ok? Vou fechar esse programa, vou fechar isso aqui, vou criar um novo documento, vou deixar do 20 por 20, 300 dpi no modo semi. Ok? Vou dar ok. Duplo clique no retângulo para criar uma moldura. Vou aplicar um black 100%, retirar o contorno. Minha elipse, eu vou criar uma elipse pequena, elipse aqui. Pintar numa cor, um roxinho, retirar o contorno. Vou, ferramenta, preenchimento de malha. Vou dar um zoom, selecionar uma cor amarelinho aqui no meio. No topo, eu vou escolher um azulzinho clarinho. Isso aqui pode ser aleatório, ok? Só a base de como eu faço aqui, a forma como foi demonstrada ali. Aqui embaixo eu posso jogar um verdinho. No caso, terminei isso aqui. Clico e arrasto, jogo para a base aqui do meu quadrado preto aqui. Seleciono a ferramenta malha, mando limpar a malha. Seleciono a ferramenta seleção e vou aplicar uma cor qualquer aqui. Com a ferramenta, agora vem na ferramenta distorcer, deixo no modo torcer distorção, deixo como rotação sentido horário, 0 grau. Eu posso vir clicar mais ou menos nessa base, clicar e arrastar para a direita aqui. Vai fazer uma pequena rotação assim. Seleciono a ferramenta malha, M, seleciono copiar a propriedade de malha e copio essa propriedade de malha. Com a ferramenta de malha ativa, eu posso vir redimensionar um pouco o efeito aqui que eu quero aplicar. Dando uma pequena desenhada nele aqui. Esse vai ser o efeito base do nosso desenho. Eu diminuo esse meu efeito aqui, posiciono na lateral, rotaciono, seguro no ponto de centro aqui, deixo na média aqui. Jogo ele para a direita um pouquinho, em seguida clico com direito. Ctrl D para repetir. Essa vai ser a base. Seleciono todos os meus objetos aqui, no caso esses aqui, dou Ctrl G. Dou uma rotacionada nele aqui, posso girar ele aqui mais ou menos, vai ser a base. Nesse objeto de fundo, aplico uma malha, seleciono nessa forma aqui, para deixar na mão livre, porque ele fica no retângulo, eu vou deixar na mão livre. Eu vou colorir na base do olhômetro mesmo aqui, seleciono, crio uma cor de fundo, um verdinho aqui de fundo, no meio aqui, um amarelo, no topo aqui, eu seleciono um roxinho. Essa vai ser a base do meu fundo. Então todos esses objetos aqui vai ter um contraste de brilho e cor com o objeto de fundo. Por isso que eu falo que não tem uma lógica de como fazer isso na forma certinha. Nesse aqui eu venho ferramenta transparência, deixo uniforme e deixo adicionar. Ele já fez uma adição de cores ali. Eu posso variar também, tá? De colocar em outras cores, mas vamos deixar em adicionar. Posso girar isso aqui e posicionar onde eu quero. Na posição de cada cor que eu posicionar esse meu objeto, ele tem um contraste. Vou dar tecla mais para duplicar. Certo teclado, eu posso vir, duplicar. Jogar ele para cima, duplicar. Espelhar. Diminuir o tamanho dele mais ou menos aqui. Mais uma vez, aumentando o brilho. Ok. Nesse aqui, eu dar mais e espelhar.
Não, vai ser uma base aqui. O do de cima aqui, eu seleciono os dois de cima, clico e arrasto, mantendo o chip alinhado, eu dou um espelhar. Vamos supor, já feita a minha primeira base aqui, no meu objeto aqui. Nesse aqui eu posso vir, regular os efeitos individualmente de cada um. É uma forma aleatória de criar. Eu sempre costumo salvar, vou salvar a discoteca 2. Ok, fazendo a forma aleatória. Nesse meu objeto aqui, jogar ele para o lado aqui, eu vou duplicar da seguinte maneira, da forma aleatória. Duplico esse aqui, com ele ativo, dou mais um clique para rotacionar, mantenho o Alt selecionado, Shift, e em seguida seguro a tecla barra de espaço para rotacionar. Vai fazer um estilo de estrela aqui, aleatório. Seleciono todos esses meus objetos, mantenho o Alt para selecionar todos, vou dar Ctrl G e posso até diminuir esse meu objeto aqui. Vou posicionar onde que eu quero mais ou menos que seja o brilho, em ferramenta, uniforme, deixo adicionar. Ele vai aplicar um efeito abstrato aqui no fundo. Ok. Posso duplicar mais uma vez e girar. Então mais um clique e girar mais ou menos onde que eu quero que fique o brilho. Clico e arrasto, posiciono em outra margem aqui. Com a influência do fundo, eu posso trocar o modo de mesclagem dele, que seria aqui, está em adicionar, posso subtrair. Ele já dá outra cor, fazendo contraste junto com o fundo. Ok? Vocês podem ir testando da melhor maneira aí. Eu vou deixar no modo adicionar, que eu quero o efeito de brilho. Mantenho o Shift, seleciono o outro e jogo, posiciono onde que eu quero. Posso gerar, posicionar o brilho da maneira que eu achar melhor aqui. Dou um Ctrl S para salvar. Pronto, a primeira base está feita aqui. Por exemplo, eu quero colocar uns efeitos de linhas embaixo. Vamos supor, vou fazer um globo aqui. O globo vai ser o mesmo esquema. Eu vou manter o ponto, clicar e arrastar. Com ele ativo, manter o Alt pressionado, manter o Shift e vou redimensionar. E em seguida vou apertar a barra de espaço. Ok? Fez a minha duplicação de um globo qualquer aqui. Não vou deixar um globo perfeito. Manter o Alt, seleciono todos esses aqui. Seleciono todos o meu globo aqui. Meu globo está selecionado. Vou dar Ctrl G, tecla mais, colocar um ângulo de 90. Prontinho. Seleciono todos esse meu globo aqui, que eu dupliquei. Eu vou posicionar o centro aqui. Colocar um contorno branquinho. Ctrl G, Alt Enter para abrir a barra de propriedades do objeto. Nesse eu posso até aumentar um pouco mais. E colocar um tracejado de linha. Feito isso, venho em ferramentas. Transparência. Colocar no modo uniforme. Posso transparecer. Posso deixar uniforme, colocar um radial para ver como fica. O efeito melhorou um pouco mais, ok? Eu posso diminuir ainda mais na transparência. Isso fica a critério da criação. Posso a qualquer momento trocar a cor de fundo, um azul, de acordo com a criação, um roxinho. Vamos deixar um roxinho clarinho. Pronto, feito o efeito assim que eu queria. Sempre dou Ctrl S ou venho no disquete salvar. Eu posso aumentar uma textura, colocar uma textura sobre todos os efeitos para ver se fica legal. Seleciono a ferramenta retângulo, sobreponho uma cor, vamos supor aqui. Colocar um roxo, selecionar, colocar uma base, uma cor de transparência aqui
e ferramenta transparência, vou deixar no modo uniforme, adicionar, aumentar mais brilho, posso até remover a transparência e vou jogar vamos supor, uma cor sólida, mas eu vou buscar uma textura. Ferramenta textura, posso variar, vou deixar, tem vários aqui, vou colocar esses púrpura, posso alterar as cores aqui, vou colocar um azul para ver como fica, vou dar OK, visualizar, vou dar OK, ele preencheu, retiro o contorno e na ferramenta transparência deixo uniforme e deixo no modo adicionar. Já me deu uma textura já a mais. Diferença. E pode ir testando aqui da melhor forma. Totalmente azul. Por exemplo, eu não gostei, eu que deixei como da forma inicial. Ok, Ctrl S. Agora como que eu faço para salvar esse meu objeto aqui? Você agora simplesmente vai selecionar, no caso, todo esse meu objeto que eu acabei de criar. Só um exemplo, vou clicar e jogar para a direita. Ok, esse foi uma base de como ficar. Eu vou aqui em bitmap, converter em bitmap. No caso eu estou gravando aqui, vou deixar no modo em 100 mesmo, só para demonstrar. Suavização de serrilhado, fundo transparente. No caso aqui, que estou gravando, você não pode sobrecarregar o sistema. Mas quando você finalizar a arte, você deixa em 300 dpi. No modo RGB, para manter o máximo possível dos brilhos aqui. Vou dar OK. Converteu. Agora eu venho em bitmap, modo, transformo em semicro, que aqui embaixo está em RGB. Mas se for para impressão, vou deixar em modo de cores semicro 32 bits. Pronto. Agora retiro o excesso dos efeitos que ficou fora da base onde que eu queria. Mantenho o Shift, barra de espaço para aparecer o menu aqui em cima, interseção. Clico fora, deleto. Prontinho. Depois ali é só colocar os textos, ok, e começar de fato a criação do layout. No caso, o fundo, né? Já foi composto aqui já. Agora depois só ir colocar as devidas informações, imagens. Ok, informação, o nome da festa, o local. Então, nessa base, você acabou de fazer a criação. Ok? Aí vai ficar semelhante ao primeiro que eu havia construído aqui. Aí, por exemplo, depois da criação, e você coloca as informações aqui. Ok? E vamos supor que tem uns efeitos tipo de bolinha em volta, que o pessoal me pergunta muito como fazer. Eu volto para ali, finalizei, vou dar mais para duplicar. Agora vem efeitos, o bitmap, transformação de cor, meio tom. Eu posso configurar da maneira que eu quiser aqui. Por exemplo, eu deixei os 15, 75 e 254. Eu posso vir visualizar. Esse é o efeito que eu quero. Não pode variar de imagem para imagem. Eu vou dar OK. E agora eu quero alguns pontos que não tem esse efeito. Eu pego, venho na minha ferramenta borracha aqui. Na minha ferramenta borracha. Mantenho o Shift, clico para aumentar. Eu dou um pequeno clique, ele já fez essa transparência aqui de fundo. Com ele ativo, posso vir, ferramenta de transparência, uniforme. Eu posso vir, alterar, deixar ele mais suavezinho,
subtrair, aí pode vir com a criatividade, ao gosto. Ok? E foi finalizada a base simples de como criar uma arte de fundo abstrato no Corel aí. Então, essa vai ser a base de criar os efeitos aí. E testando, eu falei, como eu havia dito, não tem uma forma lógica para fazer esse tipo de arte aqui no Corel. É uma forma aleatória. Então, essa vai ser a base. Fique com Deus, até a próxima. Dúvida, só perguntar. Só explorar as ferramentas, que tem muita exploração aí, como fazer. Buscar textura, sobrepor, buscar imagens vetoriais. Ok, galera? Fique com Deus, até a próxima.